Estamos começando mais esse projeto aqui, cara, Viralcast. Até que enfim a gente tirou do papel, né, Alex? O primeiro Depois de muitos. Tanto tempo. É verdade. O primeiro de muitos. Um bate-papo leve, descontraído e só com profissionais que são referência. Então, assim, a gente não vai convidar só por convidar, pode ter certeza disso. E hoje, cara, primeiro episódio, tá? Primeiro episódio, já tô aqui com ela, tá até envergonhada. Tô bastante. Segura aí, editor. E aí, ó, um case de sucesso, uma referência na área. E a história dela, eu tenho certeza que vai inspirar muitos de vocês. Pode ter certeza absoluta. E a gente fez questão de convidá-la para compartilhar um pouco dessa história inspiradora de uma empresária que, enfim, passou por muitos desafios, como com a grande maioria, né? Exato. Então, ó, com vocês, Liane Bastos. Li. Todo mundo tá aqui, ó. Salve de palmas. Rapaz, a agenda da mulher é correria, viu? Ela nem Correria. sabe, né? Mas a orelha dela deve esquentar muito todo dia, porque todo dia a gente fala dessa mulher aqui, né? Não? Certeza. Todo dia nas Tá em apresentações. todas as né? nossas apresentações. Li, brigadão, viu, por ter Imagina. aceitado. Imagina. Eu sei que a sua agenda é corrida pra caramba. A nossa, né? É verdade, a nossa. Mas você aceitou esse convite, então Com certeza. quero agradecer Uhum. em nome de toda a equipe. E a gente quer saber, cara, a gente tá curioso pra conhecer um pouco mais da tua história. Obviamente que nos bastidores a gente conhece um pouquinho mais, mas a gente quer tornar isso cada vez mais público aqui pra que a sua história inspire muitas pessoas também. Como é que foi? Se apresenta pra galera, fala um pouco dos teus projetos, o que é que você faz atualmente. Eu vou fazer logo, interrompendo aqui a pergunta, eu vou fazer logo o gancho, né? Pra gente utilizar o gancho pra pegar a galera que tá assistindo aí. É. Essa galera que tá assistindo vai saber como é que essa mulher fez 6 em 7 em 15 minutos. Ela tava no... 15 minutos. Ela tava no pitch de venda. Ela tava fazendo o pitch de venda ainda. Não tinha nem Foi, terminado. verdade. Não foi? Lembra que eu fiz Verdade. o story? Não foi ali? Foi Já verdade. tinha batido os 6 em 7 ainda na live. Uhum. E detalhe, no último orçamento, a gente faturou mais de R$500 mil. Doideira. Doideira. Enfim, eu tenho certeza que ela tem coisa massa aqui pra compartilhar Não, mas contigo. também tá? faturar R$500 mil, investindo R$500 mil em tráfego. Não Não. retorna nada, né? Não, porque a gente nem tinha, né? Não tinha como investir na minha vida. Eu agradeço, né, o convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, né, abrindo esse episódio de muita confiança, né, porque eu entreguei a confiança em vocês e vocês devolveram isso em trabalho, um trabalho lindo. E estar aqui podendo compartilhar, porque eu também falo de vocês quase assim todo santo dia para as pessoas. E porque eu cresci muito com vocês, né? Vocês me ensinaram muito e o meu negócio tem crescido muito por causa de vocês. Para quem não sabe, eu sou Liane Bastos, sou psicóloga, sou neuropsicóloga, que é uma especificidade da psicologia, que nós trabalhamos com os transtornos. Nós trabalhamos identificando, então, diagnosticando os transtornos de TDAH, transtorno do espectro autista, dislexia, transtorno do desenvolvimento intelectual e transtornos psiquiátricos. Então, a gente tem 2 serviços clássicos, que é avaliação neuropsicológica e reabilitação neuropsicológica. E eu comecei numa época no Brasil, né, na neuropsicologia, 13 anos atrás, que isso ainda era muito ali ingênuo, não tinha tanta gente na frente, não tinha tanta gente ainda conhecida, e eu tinha muita vontade de fazer a diferença no mundo. Então, um senso de responsabilidade muito forte na minha história. Eu fui uma pessoa que desde criança tive muitas facilidades. Eu aprendia com muita facilidade tudo, eu tinha muitos recursos para estudar, meus pais me deram as melhores escolas, eu aprendi a ler primeiro inglês do que português, então com 18 anos eu já falava inglês, italiano e estava estudando espanhol, com 21 eu falava francês também, fluente, então eu sempre tive muita facilidade para aprender e eu tinha um senso de responsabilidade muito forte, de que isso era um diferencial na minha vida e não era a história de vida da maioria das pessoas. Então, quando eu me dediquei mais à neuropsicologia, logo eu entendi que eu precisava compartilhar como eu entendi essa neuropsicologia com essa facilidade, mostrando os cursos que eu fazia, mostrando quando eu passei no Hospital São Paulo para residência, o que tinha de congresso lá em São Paulo, porque eu saí de Fortaleza, fui fazer residência sozinha em São Paulo, então eu tinha um senso de responsabilidade muito forte de ter que compartilhar. Então eu entrei no mundo digital por acaso, porque eu saí de Fortaleza para fazer essa residência no Hospital São Paulo, eu passei em primeiro lugar num concurso
concurso nacional. E, assim, eu sou cearense, né, de uma família tradicional. Ninguém sai de casa se não for para casar ou para estudar. Então, eu saí de casa para estudar. Essa é a nossa realidade. E quando eu estava lá, eu recebia muita mensagem de colegas meus de faculdade perguntando o que tinha de congresso, o que tinha de novidade, o que tinha de pós-graduação, o que tinha nessa área. Então, de tanto mandar para as colegas que me perguntavam por mensagem, por e-mail, naquela época a gente ainda falava por e-mail, eu fiz uma fanpage no Facebook. A primeira coisa que eu fiz foi uma fanpage no Facebook, Liane Bastos, ela ainda existe. E timidamente também eu postava coisas no Instagram. E o Instagram foi crescendo mais do que foi crescendo mesmo o uso de rede social, como a gente usa hoje, né? E eu compartilhava lá no Instagram tudo que eu fazia, que eu tinha de ideia. E eu sou uma pessoa que tem muitas ideias. Eu tenho ideias, 10 ideias por minuto, assim. Rebeca sabe bem disso, né? Não, ali tá falando aí desde quando ela começou, agora que as ideias estão se encaixando em mim. Ela, então, é a Liane Neuropsi, que tava lá no chat Bate-Papo UOL. Era você, então. Quer dizer que você era, como Morena, Ceará, olha, 96 no Mirk? Não, também não é para tanto, né? Não sou desse tempo. Mas, assim, eu comecei muito timidamente mesmo, porque as pessoas me perguntavam. E eu tinha muita ideia para colocar de maneira prática o trabalho teórico. Então, no Hospital São Paulo ainda, quando eu era residente na neurologia, eu fiz um trabalho lá com os pacientes, que era programa de reabilitação domiciliar. Os pacientes muito com um custo, né, uma vida social, um custo, não tinha condições nenhuma socioeconômicas. Como é que eu ia encaminhar um paciente daquele para uma reabilitação neuropsicológica, um serviço que custa R$ 2.500 por mês? Não tinha sentido eu fazer um encaminhamento desse para um paciente que está saindo ali do SUS, entende? Então, com essa sensibilidade, eu desenvolvi um programa de estimulação cognitiva domiciliar. Então, eu botava no papel, explicava para a família tudo que ela podia fazer para ajudar aquele paciente que tinha sofrido um AVC, tinha perdido um pouco de memória, um pouco de atenção, a estimular ele em casa. Então, ali, essas já foram ideias minhas, iniciativas minhas que eu fui fazendo e eu postava, tudo eu postava. E o pessoal perguntando, nossa, que legal, o que é isso? Como que faz isso? E assim, eu postava da minha cabeça, com fundamentos de estudos que eu via na literatura internacional, mas não naquele formato e daquele jeito para aquela população ali do hospital, né? E assim eu fui compartilhando no Instagram. Então, o meu Instagram, ele é muito antigo e ele é muito orgânico. Eu nunca comprei seguidor, nunca usei nenhuma plataforma de automação, mas ele é muito antigo porque eu venho alimentando ele com estratégias que eu chamo de marketing indireto, né? Quando a gente posta no feed lá, que eu faço um programa de reabilitação domiciliar, que eu indico isso, eu tô falando de mim como profissional, eu tô falando do meu diferencial, lá por trás tem a minha marca, dá pra ver. Eu não tô dizendo assim, me contrate que eu sou boa. Eu tenho uma reabilitação, eu tenho uma especialização pela USP, me contrate. Eu não tô fazendo isso, eu não tô me oferecendo, mas eu tô falando do meu trabalho indiretamente. E eu aprendi que aquilo ali, né, eu fui vendo que aquilo ali chamava muitas pessoas pra mim. Chamava a atenção de gente que queria aprender, chamava a atenção que começou a me admirar. Então, teve uma seguidora na época que ela se interessou pelo programa de residência, porque eu fazia residência, e eu mostrei para ela tudo como funcionava. Ela foi fazer residência. Então, foi muito legal, porque eu influenciei muitas pessoas para coisas diferentes ali, nesse dia a dia do cotidiano. Sim. E assim começou. Mas aí, só pra galera entender, só pra ficar claro, o teu objetivo ali com as redes sociais no começo era atrair mais paciente, público final, público leigo? Não. Ou já era, tipo assim, eu vou vender alguma coisa aqui pro profissional? Não. Era assim, eu preciso compartilhar para as pessoas o que eu tô fazendo, Que porque pessoas? isso aqui, para os outros profissionais da área da saúde, beleza. o que eu estou fazendo, porque eu recebia muita mensagem de gente querendo saber o que tinha de novidade, como se atuava em São Paulo. Então, eu estava ali compartilhando ativamente coisas que aconteciam em São Paulo e como eu atuava em São Paulo. Então, o meu foco era mostrar para essas pessoas como era o trabalho que eu estava fazendo. E, indiretamente, acabei atraindo um monte de gente dizendo, Liane, você dá supervisão? Liane, você dá aula de não sei o quê? Liane, você já deu aula de pós-graduação? Assim, indireto, assim, acabou acontecendo enxurrada de gente me pedindo para dar aula. Ainda na residência, me pediam para dar aula de pós-graduação, me pediam para dar cursos no final de semana, e eu disse, não, então eu vou me dedicar integralmente à residência. Depois eu vou pensar em alguma coisa como essa para eu poder me dedicar também. E quando foi a primeira vez que tu lançou alguma coisa?
Que tu começou a sentir esse feedback da tua audiência, e aí você, porra, que eu tem uma fiz galera algo querendo. por mim mesma, que eu fiz um curso meu, que assim, foi quase 3 anos depois. Isso em que ano? Eu fui para São Paulo em 2014. Então, a gente tá falando de 2017. Aí tu lançou, tu lembra qual era o produto? Eu lembro, as pessoas me pediam muito para dar aula online, muito. E aí eu disse, pois então tá bom, vou dar aula pelo Skype, que era o que a gente usava para dar supervisão, para supervisionar um aluno e tudo. Eu disse, pois eu dou aula pelo Skype. E eu não sabia gravar pelo Skype, eu gravava no gravador do meu celular. E depois as pessoas compravam a gravação da aula, do áudio do meu celular. E era R$50. E elas diziam, eu não vou estar ao vivo, mas eu quero os áudios. Porque eu escuto quando eu tô lá na esteira, eu escuto quando eu tô na academia, eu quero seus áudios e me mande os slides. Ou seja, né, acabamos de descobrir quem fundou o podcast, Liane Bastos, né? Tipo isso. 2017, muito antes da pandemia, eu fui uma das primeiras a dar aula online na minha área. E aí, assim, eu me sobrecarreguei demais, porque eu tinha que fazer os slides das aulas, e aí o pessoal queria toda semana, né? E eu não tinha condições, porque eu atendia paciente. E aí, eu adoeci. Porque eu tinha que fazer os slides, eu tinha que dar as aulas, eu tinha que estruturar o pagamento, quem não pagou, quem não sei o quê, porque era tudo assim, manda no WhatsApp, eu já mandei, me manda aula, a pessoa pagou, ela quer receber, né? Exato. Então, assim, eu fazia tudo. E aí chegou um momento que eu disse, eu não vou dar conta disso aqui. E eu parei de dar aula pelo Skype. Parei. Mesmo tendo feedback, mesmo tendo retorno, mesmo tendo feedback, gostando. porque não dava. Eu atendia de segunda a segunda no consultório, e aí eu ia ter que parar de atender para poder fazer isso. E aí eu não fui. Eu parei. E eu parei quase 6 meses. Foi bastante tempo que eu parei. Eu vim voltar cerca de 5 meses depois. Eu chamei uma colega para ser sócia e eu disse, você cuida dessa parte pedagógica, dessa parte de receber dinheiro, de pagar e tal. E aí ela foi atrás de procurar uma plataforma. Aí, assim, a gente começou a ver que existia Hotmart, a gente começou a ver que essas coisas existiam. Mas, assim, era tão difícil o contato com o pessoal da Hotmart, era tudo um chatbot em 2017, assim, pensa. Se hoje é ruim você falar com um robô, imagina naquela época, né? Que não era tão humanizado assim, era uma coisa que demorava a responder. Então, a gente escolheu uma plataforma que tinha um suporte mais humanizado, que estava começando também, e que aí era maravilhoso, porque a pessoa pagava ali e liberava a aula automática, entendeu? Eu disse, vai ser assim, a gente dá a aula e joga a aula lá, porque aí pelo menos essa transação a gente não precisa fazer, não precisa fazer certificado de participação e nada disso. Em 2018, quando eu voltei, eu já voltei assim. A Liane tocou num ponto que eu acho importante, assim, para quem nos assiste, porque eu acho que faz parte de um possível problema que a nossa persona passa, né? Que nossos clientes, enfim, qualquer tipo de expert, na verdade, que está começando o jogo no digital, somente lançamento de produto, enfim. Que é essa história de tentar fazer tudo sozinho, né? Naquela época, lá em 2017... talvez fosse uma coisa mais evidente, que acontecia de uma forma mais evidente. Por quê? Porque esse lance do marketing digital, das estratégias, a gente não estava muito em voga, né? Não existia todo esse burburinho que existe hoje e de disseminação de informação de qualidade sobre marketing digital. Então, era um caminho natural do expert, né? Ele começava a ver que era um canal de expor o produto ou o trabalho que ele tinha, e ele ia fazendo, simplesmente ele ia fazendo, né? Hoje, a gente que fazia cartaz, a gente fazia tudo. E aí você tocou num ponto de adoecimento, e a gente tem outros cases também assim no estúdio, como o da Amanda também, de pessoas que em determinado momento tentavam fazer tudo sozinho, mas aí acabavam sacrificando não só a qualidade do que faziam, porque tinham que se envolver com atividades que não faziam parte do seu domínio técnico, né? Enfim, drenava a atenção para outro lado, né? E a pessoa não podia ser só a expert, só a distribuidora do conteúdo, né? E aí isso podia sobrecarregar em outras áreas, como você falou, e aí acaba adoecendo, a pessoa acaba, né? A Amanda desenvolveu burnout. Síndrome de burnout. Exatamente. Justamente porque ela ia fazer lançamento dela, e ela já era expert, mas também tinha que fazer copy, tinha que fazer não sei o quê, tinha que fazer e-mail marketing. Eu passei por isso depois do lançamento. Vou contar pra vocês. Exato. Eu tive essa experiência depois de novo. Né? Mas, bom, em 2018 eu tinha essa amiga que ela virou minha sócia, e aí ela cuidava dessa parte mais pedagógica, e eu cuidava mais de dar aula. Eu ia lá só pra dar aula. Então, assim, tava bem melhor pra mim, né? Eu ia lá pra fazer o que eu amava fazer, que era ir dar o meu show, que eu sempre manjei muito, saquei, tinha facilidade e tal, eu disse, pô, me realizo nisso aqui. Só que ao longo do tempo, eu fui
vendo a necessidade dos alunos de coisas mais específicas, de um acompanhamento de plantão de dúvidas, de mentorias. E eu comecei a querer ofertar isso e a minha colega não tinha a mesma visão. Ela não queria caminhar pela mesma linha. E aí, a gente rompeu, né? Eu segui com os meus cursos e ela se desinteressou em seguir por essa linha. E foi na época também que eu resolvi, de fato, botar o pé no aplicativo, né? Começar a lançar a minha ideia no aplicativo de laudos. E comecei a pegar orçamento de aplicativo de laudos e bom... A história do aplicativo de laudos, eu acabei, né, tendo 3 pessoas que tentaram fazer o aplicativo e não conseguiram, eu paguei, e as pessoas devolveram dinheiro porque não conseguiram fazer o aplicativo, e eu fiquei ali com a ideia na minha cabeça, com quem eu conversava sobre um dos meus cursos e a integração com o aplicativo de laudos, parecia assim que eu tava falando grego para essas pessoas, eu sentia que as pessoas me julgavam, assim, do tipo, Tá nossa, viajando. né, tá viajando, assim, eu sentia, sabe, assim, no olhar, a pessoa assim, tadinha, né, ela... Tem muitas Acha ideias, que é o né? Mark Zuckerberg. Então, ela tá, né? Tadinha. Mas geralmente ideia boa é assim, né? E assim, eu me sentia frustrada porque quando eu finalmente consegui uma empresa que parecia que ia fazer, o orçamento do aplicativo de laudos custava 500 mil reais. E eu era uma psicóloga, eu não tinha nem CNPJ, eu era uma psicóloga que atendia. Eu não tinha como pagar 500 mil reais e levar um ano para construir um aplicativo, tá entendendo? Ah, era 500 mil reais. Eu entendi 15 mil Eu também reais. tinha entendido 500 mil reais. 491 mil reais distribuídos em 11 meses. Olha só, para eu botar a minha ideia em prática. E aí, assim, completamente inviável. Inviável. Uma pessoa que estava com 2 hérnias de disco, deprimida, fazendo terapia 2 vezes na semana, sozinha cuidando de um filho, num processo de casamento desastroso, assim, como é que eu vou botar energia, dinheiro num aplicativo, né? Loucura uma pessoa dessa. Essa empresa era quase um profeta, né? Tipo assim, não, isso aí custa 500 mil reais. Aí tu faturou 500 mil reais lançando o aplicativo. Tu sabe como foi? Vou te contar. Essa empresa, ela olhou para meu projeto, minha ideia, ela falou assim, olha, toda ideia precisa, antes de ser executada, ter um projeto. Entenda que a sua ideia, ela vai ser transformada como se fosse uma casa. Entre a sua ideia e a casa, tem um projeto. É o que o engenheiro faz, é o que o arquiteto faz. Então, eu paguei o projeto. E o projeto foi 8 mil reais. Então, eu tinha o projeto de como eu tinha que construir o aplicativo. E naquele projeto tinha um orçamento de todas as etapas. Então, eu não tinha a casa, né, que era o meu aplicativo, mas eu tinha um projeto nas mãos. E aí eu sei que foi o ano de pandemia, adoecida, voltei para Fortaleza, com a mochilinha nas costas, com meu filho nas outras costas, para casa da minha mãe, com a minha malinha, assim, sabe assim? Se eu não fizer isso, vai dar muito ruim aqui. Não é nem que eu não vou botar minha ideia em voga, eu não sobrevivo, sabe assim? E aí, assim, precisei botar ordem nas coisas. E voltei para casa da minha mãe, sem carro, me separando, com meu filho de 3 anos recém-feitos, né? Aquela coisa assim, difícil. E com uma ideia na minha cabeça que todo dia eu pensava nela. Todo santo dia eu pensava nela. Entramos na pandemia e eu entrei na pandemia com essa ideia e o que, assim, me salvou na pandemia foram os meus cursos. Continuei vendendo os meus cursos, como a gente não fazia muito atendimento, tive mais tempo para fazer curso. Nessa época, tu já tinha a NeuroPC Academy? Tinha, mas com outro nome. Certo. Ela era Academia Liane Bastos de Neuropsicologia. Eu não conseguia pensar em um nome, então eu vou botar meu nome aqui, depois eu vejo isso. Era meu nome, era logo do meu consultório, era eu. E tu ia desenvolvendo os produtos, os cursos, de acordo com o que a tua audiência ia pedindo? Isso, ou tu tinha uma sacada e ia fazendo? Não, eu ia vendo assim, estão precisando de curso de vazio, eu sei estudar muito vazio, vou fazer o curso disso aqui. Estão precisando de curso de TDAH, pronto, eu vou fazer. Eu vislumbrava o mercado e eu ia lá e fazia um curso para resolver essa demanda do mercado. Então, eu tinha aí de inscrição 150 pessoas de inscrição num curso de R$90, entendeu? Por semana. Então, era muito legal. Porque a gente vendia bem, não tinha custo, era em casa, era a gente que fazia os cartazes, era no meio da pandemia, né? Então, dava certo, eu tinha tempo, tava dando certo. Já tava investindo em tráfego pago nessa época? Não investi. Só orgânico? Pagava R$1 em tráfego pago. Orgânico, WhatsApp. A gente mandava nos e-mails que a gente conhecia do próprio nosso próprio e-mail, bem na raça mesmo. Ia, porque também não tinha os atendimentos presenciais da pandemia. Não estava seguindo aquilo ali, mas a minha ideia aqui do aplicativo, e a minha ideia aqui do aplicativo. E assim, quando eu tenho uma ideia, é difícil eu desistir dela, né? E aí eu tive
Ao longo desse processo, eu tive dois pensamentos que me fizeram botar Neurolaudos em prática, né? O meu aplicativo em prática. O primeiro deles foi que eu ia sentir muita raiva de mim mesma se outra pessoa saísse com uma ideia semelhante. Porque eu entendi que os nossos propósitos, Deus nos dá propósitos. E eu tinha entendido que Deus tinha me dado essa ideia. O propósito do aplicativo. Mas eu entendo também que eu sou especial para Deus. Mas que Ele tem um propósito para além de mim. Ou seja, se eu não fizer, alguém vai fazer. Ele vai botar esse propósito na cabeça de outra pessoa. Porque é um propósito dele fazer isso, entende? Então eu tive um senso de, puxa, se não for meu, vai ser de outra pessoa. Isso vai rolar, acabou, essa é a tendência, isso é necessário, isso é o que vai tornar essa atuação melhor. Então, assim, se eu não fizer e outra pessoa fizer, e esse propósito eu entrego para outra pessoa, eu não vou me perdoar. Aí, quando eu pensei nisso, eu digo, ixi, deu ruim agora. Liguei pro Banco do Nordeste. Tu tá deixando a galera curiosa. Mas já a gente explica o que é a Neurolaudos, tá? Fica tranquilo aí, continua assistindo, tá? Eu liguei pro Banco do Nordeste pra saber quanto era pra pegar um empréstimo com eles, mas eu não tinha nem CNPJ, então eles queriam uma parcela de R$22 mil por mês, por não sei quantos anos. Eu digo, R$22 mil, quantos cursos eu tenho que vender, meu Deus, pra poder bancar Neurolaudos? Então, o meu negócio era vender curso pra bancar um aplicativo. Mas aí depois eu tive outro pensamento disruptivo. Esse outro pensamento disruptivo foi: quando você tem um projeto para construir uma casa, você quer construir ele com engenheiro, com arquiteto, com o melhor, né? Exato. Mas quem não constrói com engenheiro, constrói com quem? Mestre de obra. O mestre. Pedreiro, mestre de obras. Eu disse, pois tá bom, vou procurar um pedreiro, um mestre de obras, eu vou procurar alguma coisa. Um desenvolvedor no Orkana, por exemplo? Exatamente. Foi? Peguei um monte de orçamento no Orkana. Um monte de orçamento no Orkana, tinha uns que iam de $100 mil, outros de $10 mil, outros que levavam 2 anos, outros que levavam 20 dias. Um negócio assim, louco. E fui, conversei com outra gente que eu conheci e tal, e aí me indicaram um desenvolvedor. Esse desenvolvedor me cobrou um preço ali 10 vezes mais barato, certo? 10 vezes mais barato. Uhum. E aí a gente começou a botar um negócio pra frente. Eu comecei a Neurolaudos, então, a montar Agora Neurolaudos. Explica o que é a Neurolaudos. E aí, finalmente explicar. Porque você tá deixando todo mundo ansioso. Já o Thiago vai ter que ajudar a galera aqui. Neurolaudos, ele é um aplicativo em que psicólogos conseguem construir laudos. E hoje pedagogos também. E daqui a pouco outros profissionais, tá? São cenas dos próximos capítulos. Aí tem outras ferramentas agora além de construir laudos, né? A Neurolaudos, nosso grande pega dos psicólogos e neuropsicólogos que fazemos avaliação. Eu fiz uma pesquisa, agora a pesquisa tem 380 respostas. A gente tem um percentual de que um psicólogo, sem usar uma plataforma, ele vai levar cerca de 12 a 20 horas para construir um único laudo psicológico. Então, não dá para você ter 4, 5 pacientes em avaliação, porque você vai ter 4, 5 laudos para fazer, então cada um vai levar 20 horas. 20 horas são todas as manhãs de uma semana. 20 horas é sábado e domingo o dia inteiro e ainda falta hora, porque são 8 horas cada dia. Então, assim, não dá para fazer um laudo em 20 horas, entende? Então, eu vou fazer o máximo que eu puder de automação do que é possível automatizar dentro do laudo, para que ele faça em 2, ele faça em 3 no máximo. Então, foi isso que a gente foi fazendo em cada uma das etapas e continuamos melhorando. Hoje saem umas features novas do aplicativo para que o psicólogo ele diminuísse esse tempo de laudo. Então, de 12 a 20, hoje ele fica 2 a 3 para fazer um único laudo. Então, eu tenho um orgulho muito grande de poder oferecer no mercado um produto que ele é completo, ele é dentro dos códigos da ética da psicologia, eles servem aos psicólogos, ele está sendo aperfeiçoado a cada dia, tem melhorias, enfim. E a gente consegue cumprir nosso papel no mundo, que é dar mais qualidade de vida para os psicólogos que fazem laudos. E hoje pedagogos e em breve outras áreas da saúde. E em breve você vai poder abastecer o seu carro na Neurolaudos. Mas Li, vamos trazer um pouco, assim, pro primeiro contato com o Estúdio Viral, certo? É uma curiosidade. Como é que você ficou? Eu não vou chegar lá, porque eu lancei a Neurolaudos, mas lançar a Neurolaudos não é a mesma coisa que vender. Isso foi em que ano? Que eu tô meio perdido aqui. Eu consegui começar a Neurolaudos. Quando tu começou a 2021, julho de 2021. Quando tu contratou o desenvolvedor. Contratei o desenvolvedor. Nós lançamos a força sem braço. funcionar, só uns botãozinhos lá funcionando. Era só uns botãozinhos lá funcionando. Dia 4 de abril de 2022. Então, nós temos 3 anos.
Acabamos de fazer 3 anos, somos um bebezinho. E assim, foi do jeito que deu. Sabe aquela coisa assim, de feito é melhor que perfeito? Faz. O aperfeiçoamento vem também com a maturidade. As formas de aceleração, elas vêm com essa maturidade. Só que eu não sabia que era só lançar. Eu não entendi que eu tinha que aprender a vender esse negócio. Porque vender meus cursos era fácil. Mas vender um aplicativo que ninguém sabe nem o que é e convencer essas pessoas, meu amigo, eu faturei no dia que eu vendi para esses pessoal que já eram meus alunos. Que confiava bastante em ti. Que já confiava bastante em mim. Mas assim, eu tinha que continuar vendendo. Exato. Todo mês eu tinha que conquistar cliente novo. Então, assim, meu Deus, eu não entendo de venda, eu não entendo de gestão, eu não entendo de financeiro, eu não entendo de contabilidade, eu não entendo bulufas de marketing. Aí eu me deparo com tudo do Érico Rocha. Faça 6 e 7, eu disse, isso aqui ele investiu 50 mil para receber 100, só pode, né? Comecei a pensar, e aí você vê de tudo falando. E aí comecei a perceber que eu precisava aprender marketing digital. Precisava me inserir nesse mundo. E aquela coisa assim, não, mas eu sou psicóloga, pra que eu vou entender de marketing digital? Não, mas eu sou psicóloga, até onde eu devo fazer? Aí lá ia eu mexer no Canva, no CapCut, no não sei o quê, legendar vídeo, capa e tal. Eu faço tudo, né? Aí eu alimento o aplicativo, eu atendo o paciente, eu dou aula, eu faço marketing. E assim, eu faço lançamento. Fiz um lançamento. Saiu R$78 mil em vendas, julho de 2022. Vendemos R$78 mil em venda. Não teve e-mail, marketing, não teve campanha de tráfego, gastamos R$2 mil com tráfego, mas só para vender, não tinha o remarketing. Sim. Por quê? Sabe por quê? Porque eu vi as aulas tudinho do Érico Rocha. Vi tudinho. Cadê o fôlego? Eu consegui, mas eu não consegui programar. Assim, sabe? Tu fez um anúncio que eu disse assim, meu, isso aí fui eu, 2022. Eu tô aqui no lançamento assim, será que botaram um anúncio no grupo? Será que não sei o quê? Será que, assim, aquilo ali foi a realidade. Eu fiz isso 3 vezes. Aí eu vendi 78 mil, vendi 57 mil, depois eu vendi 91 mil. Isso foi em novembro de 2022. E aí, eu digo assim, cara, não vai rolar eu fazer tudo. Eu não sou especialista, eu sou boa até aqui, eu consegui vender até aqui. Se eu não mudar para uma coisa mais profissional, para uma pegada mais profissional, eu não vou sair disso aqui. Eu não vou conseguir escalar, eu não vou conseguir crescer, meu produto não vai chegar nas outras pessoas. Mesmo tendo esse resultado, porque a primeira impressão que dá é, tipo assim, porra, fiz o meu primeiro lançamento, investi R$2 mil, praticamente todo no orgânico, e tive R$78 mil de faturamento. Foi. Qualquer outra pessoa, vamos ser sinceros, dizer, meu irmão, deu certo, rica. vou fazer de novo. Não, porque agora deu certo em julho, mas em agosto eu não vendi, meu amigo. Por quê? Porque eu vendi um produto de 12 laudos. Então eu vendi em julho, então quem comprou os pacotes de 12 laudos em Já julho não me comprou Exato. mais em agosto. Exato. Não ficou mais recorrente. Então a minha receita em agosto baixou. Aí o que eu fiz? Fiz outro lançamento em setembro. Foi 51 mil. Sem tráfego, Sem obviamente que não ia tráfego. dar certo. E outra coisa, no formato dos 3 dias do Érico, que já é uma coisa mais punk. Então, assim, não deu muito bom. Aí eu recuperei o fôlego pra me preparar pra uma Black ali no final de novembro. Aí foi 91 mil, beleza. Mas eu não lucrei em dezembro e nem em janeiro, sabe assim? Uhum. Como eu já tinha visto isso acontecer de julho até novembro, foi que eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou ter que mudar um jogo. E como é que tava a Neuropsi Academy? Tinha transformado em Neuropsi Academy já? Não tinha esse nome, ela era ainda Academia Ainda? Aline Bastos de É. Neuropsicologia, mas ela já estava todo dentro de plataforma. Tava vendendo? Tava vendendo organicão, nada, 0 patrocinado. Orgânico, no puro boca a boca e na porque tu raça. decidiu, então esse lançamento que tu fez 78, depois fez 90 e tanto, foi da Neurolaudos. É Neurolaudos. E o que é que te fez decidir pela Neurolaudos e não a Neuropsi Academy, já que tinha vários produtos, já tinha vários custos, já tinha recebido feedbacks da tua audiência? Eu não acreditava em mim. A Neurolaudos, ela entrega um aplicativo. Ela não necessariamente me entrega a minha mentalidade. Ela não necessariamente entrega a minha transformação. Ela não necessariamente entrega as transformações que a Neuropsi, ela operou na minha vida. E eu não estava pronta para compartilhar isso. Então, para mim, foi mais fácil entregar, num lançamento, o aplicativo. Porque, embora eu entregasse muito, ele não entregava tanta pessoalidade. Não entregava tanto da minha história. E eu não estava pronta para entregar. Eu não estava sarada. Estava sobrecarregada, cansada, única empresária. Eu estava, assim, sem equipe de marketing, uma pessoa no comercial. Assim, o custo de TI é altíssimo.
altíssimo, entende? Não fica nada. Os meus cursos pagavam o custo do meu TI, entendeu? Então, assim, eu não estava pronta. Então, eu estava insegura de entregar a neuropsi, de me colocar lá e falar de uma transformação que ainda não tinha sido feita na minha vida. Então, eu, em dezembro, ali perto do final do ano, numa pior, realmente separada do meu ex-marido, assim, minha família toda viajou, né, para os 40 anos da minha irmã, eu fiquei porque eu não tinha condições de viajar, porque eu estava muito mal, e eu fiquei ali orando e pedindo a Deus que me mostrasse uma agência que soubesse fazer lançamento em Fortaleza. E poucos dias depois, 2 a 3 dias, eu vi seu anúncio. E eu olhei, eu falei assim, Jesus, tá certo isso aqui? Não é possível. Eu fiz uma oração no meu coração, nem alto eu falei para o aplicativo escutar, né? Porque a gente sabe que essas coisas hoje ninguém sabe mais o que escuta o quê, né? Eu falei só no meu coração, e eu fiquei assim, não, eu vou entrar em contato com isso aqui, porque não tá normal, não. Aí eu entrei em contato pelo WhatsApp, falei. Depois, quando foi ali em janeiro, o Iago entrou em contato comigo, nós marcamos, né? E assim, dali em diante, as coisas mudaram na minha vida, assim. As coisas, eu encontrei uma agência que era o que eu precisava, que tinha a mesma mentalidade, que estava alinhado com os grandes players do mercado. Eu encontrei qualidade, eu encontrei, assim, tudo o que eu precisava. E tu já chegou, tipo assim, meu irmão, eu vou testar essa galera agora. Porque pra quem não sabe, ali chegou aqui, tava com barrigão, tava com praticamente 8 meses, era aqui assim, ó, esticado. Eu vou fazer um lançamento, não sei se vai ser com vocês, mas eu vou jogar a bomba aqui. Vocês dizem aí se vocês vão ser capazes ou não. Foi. Daqui a um mês e pouco, tipo, chegou em janeiro, mas tinha que fazer o lançamento no começo de março, era praticamente porque o neném ia nascer ali logo. Eu tava, no dia da live eu tava morrendo de medo dela parir no meio da live. Depois vocês botam a foto. Vai, coloca aí, editor, a foto. E aí ela jogou essa missão pra gente. E aí, obviamente... Não, eu tava na iminência de ter um filho, né? E assim, apertada daquele jeito, eu precisava de alguma coisa que, assim, gerasse alguma renda. Eu não tinha capital de giro. Eu não tinha capital de giro. Eu usei o cartão da minha mãe pra pagar vocês, entende? Assim, parcelado do jeito que desse, porque... Tava apertado, sem carro, sem ter onde morar, morando na casa da minha mãe, porque eu tinha um sonho, porque eu tinha um aplicativo, porque eu queria pagar o preço por isso. E assim, vamos fazer lançamento de barrigão? Vamos fazer lançamento de barrigão. Se tiver que nascer lá, vai nascer lá e pronto, é isso mesmo. Não tinha opção. Não tinha opção. Se eu não acreditasse na minha ideia, no meu lançamento, em vocês, no que Deus estava me mostrando ali, quem é que ia acreditar? Quem é que ia acreditar? Só eu podia acreditar naquilo ali. O que é que você diz pra pessoa que tá assistindo a gente agora aqui, que já tem essa vontade no coração faz tempo, já se sente muitas vezes capaz de compartilhar, porque tem resultado, mas às vezes fica, será? Será que tá no momento? Será que é agora? Qual é o momento? O que é que você tem pra falar pra essa pessoa que tá assistindo a gente? Rapaz, não tem momento. Não tem um momento certo. Você tem que meter as caras e jogar o seu propósito no mundo. Se você tem certeza que o seu propósito no mundo é esse, não tem um momento. Você não vai estar pronto, você não vai estar magro o suficiente, você não vai estar com um consultório bom o suficiente, você não vai estar nunca pronto. Você tem que ter mesmo a coragem de sair, de romper essa barreira. Isso é uma barreira que a gente coloca, psicológica. E a gente fica procurando desculpa para nos convencermos de que a gente pode ficar naquela zona de conforto. Entende? E o crescimento, ele está na zona de desconforto. O amadurecimento está na zona de desconforto. O crescimento, sair de um nível para o outro, está no desconforto. Eu tenho um mentor, que é o Vitor Damasio, eu tenho muita gratidão, eu assisto todos os materiais dele, e ele fala assim, olha, a primeira vez que eu fiz a minha oferta de 50 mil de uma mentoria, eu adoeci. E eu não vendi nenhuma. Mas eu aprendi muito. E ele, se eu adoeci, fiquei quase uma semana de cama, muito interessante. Mas você precisa realmente desprender muito de você para estar lá, para poder colocar. E assim, exige um amadurecimento pessoal para você conseguir estar lá no profissional. E coragem, né? A história da Lia, assim, tem tantos pontos que a gente poderia pegar aqui, né? E abordar profundamente cada ponto, porque são exatamente, assim, tu toca em pontos que são exatamente os pontos que mais bloqueiam, né, os profissionais, principalmente os profissionais liberais e empresas também. Mas assim, fazer esse trabalho forte no digital, lançar produto, fazer a coisa do digital realmente se traduzir em resultado concreto, não só em resultado subjetivo como, né, marketing, expressão, maior expressividade e tal. Por exemplo,
que é um ponto até que a gente usa muito para educar nossos clientes aqui no estúdio, né? Essa história de como apareceu a Neurolaudos, entendeu? É porque a gente recebe muitos clientes aqui no estúdio Viral, graças a Deus, e a gente recebe, pelo volume, muitas ideias que quando a pessoa está falando, a gente vê e percebe a paixão da pessoa por aquela ideia, entendeu? Mas a gente, como leigo, assim, ou então pelo menos como distante do nicho daquela pessoa, e aí por estar distante a gente consegue fazer uma análise mais fria, né? A gente às vezes não consegue enxergar o tamanho do valor que aquela pessoa está enxergando. Ela tem um apego pela ideia, mas quem está distante fala, não, será que isso vai vender de fato, né? E aí a gente sempre pega o case dali, porque quem olha, por exemplo, para Neurolaudos e entende minimamente qual é o problema do neuropsicólogo, do pedagogo, do psicólogo, né? Sobre a quantidade de horas que demanda para fazer um laudo, né? E quando você vê a solução que a Neurolaudos disponibiliza, aí você não tem dúvida sobre o valor desse produto. Né? Você consegue assim, pô, isso vai resolver um problema que de fato é um problema, entendeu? E a gente sempre fala isso. Você não precisa lançar necessariamente um aplicativo, e nem eu estou falando aqui que para dar certo tem que ser um produto que de certa forma... E o nosso lançamento foi um produto cheio de coisa, né? Mas eu acho que o que tem que se levantar aqui é exatamente esse princípio, entendeu? O seu produto no digital, o meu produto do Lukit ou de qualquer pessoa, ele tem que resolver um problema real, entendeu? Tipo assim, mesmo que você venda informação, mesmo que o seu curso seja de informação, mas tem que haver um problema real, não um problema que você ache que existe ou ache que... Entendeu? Tem que ser, de fato, assim, uma coisa que você olha e fala... Problemática para a maioria das pessoas, né? Exato. E uma outra coisa que eu acho que a gente precisa falar, né? É assim, ter certeza do seu propósito de mundo, né? Esse é meu propósito de mundo, é ser dona desse aplicativo, é conduzir, é melhorar, é ser professora de neuropsicologia, é atender neuropsicologia, atender avaliação, não é atender reabilitação, é não fazer terapia, mas fazer avaliação de bebê a idoso, assim, é ter claro o seu propósito de mundo. Porque quando eu cheguei aqui, eu digo assim, os caras são agência mesmo, né? Assim, você chega lá embaixo, aí já tem estúdio, já tem não sei o quê, já tem câmera, assim, eu não... Tenho certeza que o Lucas não vai mudar de ramo e virar médico, entendeu? Assim, o negócio dele é ser marqueteiro, entendeu? Ele sabe fazer, ele é dono de uma agência, você também. Não tem perigo, né, da gente não ver esse propósito em tudo que você faz. Nos seus olhos, na sua vestimenta, no estúdio, na decoração, no preparo, na escolha das câmeras, na forma que lida, na marcação das horas, na equipe, assim, não tem como não ver. Então, assim, quando eu cheguei logo de cara, assim, eu vi toda a organização, não, esse cara é o cara da cópia, esse cara é o cara do não sei o quê, esse cara é o cara do não sei o quê, eu olhei assim, nossa, é uma agência mesmo, né? Eu pedi uma agência, me deram uma agência de verdade, né? Assim, eu me senti, assim, eu entendi que ali vocês estavam trabalhando pelo propósito. E eu digo, bom, eu preciso de pessoas assim, porque eu trabalho pelo meu propósito, para fazer o meu propósito chegar a mais pessoas. E se eles trabalham pelo dele, o meu dele vai dar muito bem, vai dar muito certo, entendeu? Massa. Muito bom. Só quero pedir a você que tá assistindo aqui, você tá gostando? Rapaz, é rico de informação, eu falei desde o começo. Se você tá curtindo, ó, fala o seguinte, deixa o teu like aí agora, tá? Eu sei que passa batido, você esquece mesmo, certo? Se você achar esse conteúdo interessante aqui, tem alguma pessoa que tá em dúvida, e você acredita que pode inspirar essa pessoa para que ela dê esse próximo passo sobre esse mundo digital, compartilha esse episódio aqui com ela, que eu tenho certeza que vai ajudar também, tá? E ajuda, obviamente, o canal que tá começando agora, né? Vamos dar essa força, né? Para que a gente continue e fique cada vez mais motivado. Mas, Li... Eu vou falar que nem um cara, não sei, fiquei pensando, será que eu falo? Não vou falar para ficar até... Vai. Aí, se você não estiver gostando, também bote no dislike aí, clique em algum botão. Alguma coisa. Tipo assim, compartilhe para falar mal, né? Exato. A gente adora hater. A gente tá acostumado, inclusive. Ali viu nos comentários dos anúncios, né? O quanto que tem. Mas, enfim, Li, quando chegou, a gente tinha essa missão, era 1 mês pra gente lançar. Era 1 mês pra lançar. Só que a gente lançou, olha a ideia que a Li trouxe pra gente, tá? Nessa época aí, era a NeuroPC Academy, a Neurolaudos, que é essa que ela tá compartilhando aqui com vocês, e tinha uma outra que era em parceria com outra pessoa. Era uma plataforma de agendamento, gestão e tudo mais. E aí a gente entendeu qual foi esse game, e a gente trouxe ali na Big Idea, na narrativa, né? A gente tem que vender os 3. Um agiliza na questão do desenvolvimento do laudo, o outro para ela se capacitar como profissional, ou seja, a NeuroPC Academy, que tem diversos conteúdos, e o outro para gestão, a parte... Então, agendamento, remarcação com o cliente, tudo mais. E aí a gente pensou, cara, vamos transformar isso num evento.
a gente batizou o nome do evento de O Tripé Vital da Neuropsicóloga. O tripé vital por quê? Porque se faltar um pé, capenga. Né? Se você se capacitar, mas você não tiver uma gestão boa, o negócio vai capengar. Se você tiver o contrário também, você vai capengar. E aí, beleza. Desenvolvemos essa narrativa, vendemos. Isso é muito legal. Porque vocês não estão interessados em só a gente trazer a ideia e do jeito que a gente trouxer a ideia, vocês tentarem vender. Botarem marketing ali, Sim. tipo assim, pega aqui a tua ideia, pega isso aqui, junta os dois e vamos. Não. Vocês pegam a nossa ideia e pegam a visão de vocês sobre o marketing e vocês tentam encontrar a forma de fazer isso se cruzar. E nem sempre é do jeito que a gente traz a ideia. Então, vocês conseguem olhar para o consumidor final, ver se isso é realmente um problema, ver se isso realmente resolve uma dor. Vocês conseguem entender que viabilidade tem o nosso produto. Porque, às vezes, você está trazendo um produto que para você é massa, mas que no final não vai vender nada. E você já sabe, para que você vai fazer uma estratégia de marketing? Você vai vender o seu uma vez só. Entende? Exato. Então, vocês têm um cuidado de olhar para se esse produto vende de verdade. Por quê? Porque se ela não vender, ela vai dizer que a culpa é de vocês. Exatamente. E não que o produto não foi bom. Ela sempre vai achar que o produto dela é maravilhoso, entendeu? Então, eu acho muito legal, porque esse cuidado, a maioria das pessoas não fazem. Eles pegam as nossas ideias e fazem criativos, fazem artes, fazem esse tipo de coisa. Eu vejo isso por aí o tempo todo. E eu fico pensando, isso faltou trabalho. Trabalho da inteligência do marketing, a inteligência do marketing em cima da minha ideia para colocar isso da forma que mais alcance e mais comunique que se resolve uma dor. Então, a cada novo lançamento, né, que a gente já vai para o terceiro, vocês voltam para esse lugar. Vocês voltam para esse lugar. Então, assim, terceira vez, né, a gente já vai com uma ideia, mas já sabendo que pode ser que não seja daquele jeito, porque tem todo esse trabalho de pesquisar, de se dedicar, de se debruçar, de perguntar, entendeu? É isso. Mas tinha a questão do teu feeling, tanto que eu lembro demais quando a gente conversou, Li, a primeira pergunta, né? Porque quando a gente tá no processo de lançamento, geralmente a gente leva ali em torno de 3, 4 meses, pelo menos. Porque tem todo um trabalho, depois que a gente define a narrativa, a gente tem que começar a gerar conteúdo, elevar o nível de consciência da audiência para que a gente tenha uma demanda e a gente consiga ofertar algo lá no final da ponta, que é no dia do lançamento. E a gente não tinha tempo. Ela chegou em janeiro, a gente tinha um lançamento em março. A primeira coisa que eu perguntei, Li, tem demanda reprimida? Porque se não der bom, não adianta culpar a gente também, porque a gente está pulando uma etapa que é importantíssima aqui, que é a construção de autoridade. E aí ela pegou e respondeu, né? Cara, tem uma demanda reprimida. Então, já tinha esse olhar, né, crítico dela pra entender que, tipo assim, cara, eu sei o que eu tô fazendo. Não foi só pela emoção também. Foi não. Foi bem pensado e foi bem decidido e nós tivemos um bom resultado. Exato. Bom resultado, mas bem aquém do que a gente poderia alcançar. Ah, sim, com certeza. Né? Então, assim, só pra deixar claro, a gente sempre aqui é muito transparente. A gente fez o 6 em 7, que é sonho de muita gente, 118 mil. 118 mil reais, foi um excelente resultado. Foi. Mas a gente sabia que a gente poderia alcançar algo muito maior. E aí, esse lançamento foi em março, né, de 2024. Isso. E aí, até chegar no momento ali da Black, que foi em novembro. Nasceu, né? Aí o o neném nasceu e minha vida mudou muito, né? Muito, porque assim, embora a gente tenha faturado pouco, ali comparado com outros faturamentos, né? Mas foi um faturamento que me deu pelo menos um capital de giro para 2 meses. Assim, Faturou pouco, 120 mil. 120 mil. Depois que você bate meio milhão, não, aí, né? Não, mas é que o custo... Sério, mas o custo com TI é um negócio absurdo. É, né? exato. Assim, Não é tá falando de lucratividade, né? De faturamento. É, assim, 15, não é, como diz, né? Faturamento é vaidade. É vaidade, exato. Né? Assim, 15 mil reais é só o mínimo que se gasta com uma equipe de TI com 2 desenvolvedores, entende? É um negócio muito caro. Então, assim, consegui respirar um pouco mais, né? A gente tinha capital de giro ali para uns 2 meses, mas que a gente tinha que estar atenta ao mercado, a estratégias de mercado e tudo. Então, a gente foi caminhando com as vendas ao longo do ano, né? Da Neurolounge, dos cursos, fazendo os patrocinados, com artes e tal, nessa pegada, até que eu decidi que eu ia fazer uma Black. Mas essa Black que eu decidi fazer foi porque no ano anterior eu tinha feito, né, aquela tal da Black. Sim. E eu vi que eu tinha faturado bem e, assim, fazendo de qualquer jeito, só arte, né, assim. Foi a que tu faturou 90 e tanto, né? 91. Então, né? assim, eu faturei bem com uma coisa mal feita. Então, eu pensei, eu vou fazer uma coisa bem feita que agora eu vou faturar. Agora eu vou faturar o que a gente precisa faturar. Exato. Fui de novo pro cartão da minha mãe.
Porque eu estava sem crédito no mercado, não tinha cartão de crédito, hoje eu tenho, não tinha cartão de crédito, né, no meu nome e tal. E vamos pra cima com essa Black da Neuroaldos. Vamos pra cima pra vender e meter a vender aí. Eu não quero saber. O que eu tenho pra vender, o meu produto no mundo, ele transforma a vida das pessoas e eu quero transformar o máximo de pessoas que eu puder. E foi muito massa, porque depois que a gente, né, estrategicamente, a gente foi analisar, beleza, vamos ver qual é a demanda. A gente tem um desafio enorme agora para resolver, um problema para resolver, por quê? Porque a Liane já estava vendendo a Neurolaudos no modelo perpétuo, digamos assim. Uhum. Então, tem os planos lá, a pessoa pode assinar uma assinatura, né, apenas um laudo, ela pode fechar 3, ela pode fechar 6, e tem os pacotes lá. E aí a gente pensa, vamos fazer uma campanha agora vendendo a Neurolaudos. Como é que a gente vai ofertar isso? Como é que a gente vai embalar isso? Qual é a precificação que a gente tem que trabalhar? Porque, entende, ela tinha clínica que comprava 6, 7 mil reais. Se a gente cobrar um valor mais baixo, ela vai perder na recorrência porque a clínica vai comprar e ela vai deixar de lucrar no final. Em contrapartida, se a gente colocar um valor mais alto, a gente vai deixar de vender para muita gente. Então ficava aquele desafio, né? Eu lembro dessa reunião que a nossa cabeça tudo tava pegando fogo, não era? Porque, Fazendo vai cálculo. ser... mas se ficar tanto, a gente pega Porque a maior tinha parte das muita pessoas gente, que compra só 2 laudos. Não, Exato. mas não pega Tinha tanto, não sei muita o quê. gente que compra pouco laudo, um laudo por mês, e tinha pouca gente que compra muito laudo. Exato. As duas pontas estavam muito alimentadas. E aí encontrar um meio termo foi um negócio Uma realmente decisão. É aquela desafiador. decisão, aí- né, que todo mundo passa também, que é a história de que você vai perder em algum lado. Tipo assim, né? Você vai ter que tomar uma decisão que seja mais razoável, mas que você vai perder, talvez, o que você estava pensando lá na outra ponta que é o que você falou, né? Porque a gente desenvolveu, teoricamente, a gente ia atingir só a galera que comprava muito, mas ia Isso. perder a galera que comprava 1, 2 e tal. Isso. E aí, vamos baixar relatório, vamos pegar a lista dos ali da galera. históricos de vendas. Pega lá mesmo. tudo, recorrência, qual a quantidade de compra que a galera faz ali no ano. E graças a Deus eu acredito que a gente foi muito assertivo na nossa decisão, Foi sim. né? Talvez, sempre vai ficar aquele sentimento, né? Depois que você gera um resultado, porra, será que dava pra ter esticado um puxado pouquinho mais, mais? Será que não ficou barato? Mas foi muito bem sucedido, a gente fez esse lançamento. 524 mil reais em 14 dias de carrinho aberto. Aham. Foram 14 dias? Em 14 dias. Isso. Como é que foi? Como é ser rica, A né? sensação. Porque a gente investiu, só pra deixar claro, 40 mil reais em tráfego pago. 39.999 em tráfego pago. E vendemos... Era o que a gente tinha. Era o limite. Era o que a gente né? tinha pra Era o limite. Era porque o restante estava parcelado, né? O valor que a gente Sim, paga pra sim. você. Tinha receio? Tinha medo? Tinha muito. Porque eu tinha que pagar os funcionários, tinha 13º pra pagar. Se não der certo, como é que eu ia fazer, né? Tinha muito. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu confiei muito em Deus, né? Então, assim, eu fiz todas as minhas orações, eu fiz todos os meus jejuns, eu fiz todos os meus propósitos, eu fiz tudo isso, assim, toda a palavra de Deus me dizia, vai dar certo, vai dar certo. Faz assim, não faz assado, se veste assim, não se veste assado. Não, o preço não é esse, é aquele, o cartaz é esse, o nome da logo é aquela, assim. Eu fui seguindo, né, seguindo, estudando os dados junto com vocês, acompanhada com vocês, mas tinha muito medo, mas tinha muita confiança também. Confiança no nosso trabalho, que é bom. O aplicativo, assim, é bom, é muito bom. E além de ser muito bom, assim, eu sei que esse é o meu propósito do mundo, então não tem por que ele não vender. A bênção de Deus está sobre mim. A Bíblia fala que as bênçãos correm para me alcançar. Eu fico parada e elas correm pra me alcançar. Tu tá entendendo? Então eu fiquei parada lá na live fazendo o que eu tinha de fazer. A gente fez 100 mil reais em 12 minutos. Em 15 minutos, 12 minutos, 12 minutos. 100 mil reais. E como é que foi o sentimento depois, né? Porque primeiro vem a Eu não angústia, vem o soube, medo né? e depois Eu não percebi. vem... Eu tava lá só o pessoal me conduzindo. Aqui, acolá, não sei o que, faça não sei o que. Tava a equipe toda Pô, eu lá. acho que eu mostrei pra Rebeca, não foi? A Me gente mostrou mostrando depois os só. cartazes, o que é que eu tinha que fazer, pra onde eu tinha que olhar, o que é que eu tinha que dizer, como é que eu ia mobilizar mais, como é que eu tinha que fazer. E eu tava só seguindo. Eu digo, deve estar dando certo, que eles estão mandando fazer, eu vou continuar. Tô vendo o pessoal aqui. se movimentando ali, né? O pessoal tá ali feliz, celebrando não sei o quê, e eu vi o pessoal rindo. E eles estão mandando eu continuar, pois eu continuo, meu filho. Aqui não tem negócio de parar, não. E lá eu fui. Vai batendo sentimental. Vai, aqui o Wi-Fi desconectou, quebrou lá o negócio do aplicativo, não voltou mais. Depois as meninas me contaram. Mas assim,
Depois eu soube de tudo, né? Eu fiquei muito emocionada. Eu fui pra casa dormir, não consegui dormir. A gente não conseguia fazer nada. Ficou só assim, meu Deus, né? Onde é que vai parar isso aqui, né? Até onde vai, né? A gente fica assim, meio extasiada. É real, né? Isso funciona. Minha mãe olhou e falou assim, é verdade, isso funcionou. Tu ficou rica mesmo, né? Não, porque quando a gente fala assim, eu vou fazer... Liane, isso tudo foi no meu cartão. Eu vou fazer... Mamãe, olha, a fórmula de lançamento do Érico Rocha faz R$100.000 em 7 dias. Minha filha... Você caiu isso nessa. É um picareta, minha filha. Isso é um ou outro, não sei o que. Aí você mostrar um monte de depoimento. Minha filha, você tem certeza de um negócio desse? É no meu cartão, né? Claro, ela tá fazendo o papel dela, Lógico. né? Eu tô achando que sua mãe muito evoluída, porque as mães dessa época aí falavam assim, minha filha, isso é coisa do capeta, isso é o demônio, através do meu cartão de crédito. Eu não sei, eu vou orar, minha filha, por você. Ela sempre orou muito por mim, né? E aí eu disse, mãe, a senhora não sabe. O que foi? Mãe, foi R$100.000 em 12 minutos. Quê? Porque, mãe, é verdade. É verdade. Tu já recebeu esse dinheiro? Digo, mãe, tá na conta, mãe. Minha filha, é sério isso? Digo, é sério, mãe, tá na conta o dinheiro. Meu Deus do céu, Liane, e como é que vende mais? Né? Porque um negócio desse, né? Então vou multiplicar esse negócio, né? Vamos multiplicar. E aí, assim, de certa forma, assim, isso me deu um respaldo, né, pro meu negócio, assim, me deu maturidade, né? Mostrou para as pessoas também que isso dá um resultado financeiro, que a gente não tá brincando de trabalhar, eu trabalho por vocação, pelo meu propósito de mundo, mas a gente tem que trabalhar com profissionalismo, com empresário, com marketing, com gente que sabe o que tá fazendo. A gente não pode ficar só nesse amadorismo, entendeu? Tem mesmo que se arriscar. Ali, a Black da Viral, ela foi o ponto-chave pra gente sair do amadorismo. Ponto muito chave. O que aconteceu depois da Black foi, assim, todos os processos que eram feitos, assim, de forma amadora, do jeito que desce, tarará, já era, não tem mais nada disso na minha empresa. Nada, nada, nada. Você não encontra mais nem resquício disso na minha empresa, entendeu? Mas porque a gente construiu ali um capital que a gente está reinvestindo. Porque perfeito. Nós estamos botando dinheirinho para buscar mais dinheirinho, Exato. entendeu? A gente devolve o dinheirinho para os processos, para ele buscar mais um monte de dinheirinho de amiguinho dele, entendeu? Então, é muito legal poder estar vivendo esse momento agora, né? De poder pegar isso daí e começar a estudar onde é que a gente tem que botar isso para que isso se multiplique ainda mais. Exatamente. E depois que ultrapassou R$500 mil, chegou pra tua mãe pra falar, como é que foi a reação dela? Ela disse, minha filha, eu ainda não acredito, puxa vida, isso é de verdade, né? Quando é que é o próximo? Faz de novo. Ela é empreendedora, quando é o próximo? Como é que ganha mais? As perguntas dela são desse tipo. São desse tipo, né? Aquela empresária há 40 anos, né? E já tem o próximo, né? Tem o próximo. Você quer meu cartão, minha filha? Agora ela tá dando o cartão agora, né? O próximo a gente mudou o produto, né? Porque esse da Viral vai ser de novo em novembro, né? Esse da Neurolaudos. Mas esse, ao longo, todo esse processo me transformou. Todo esse processo me deu cura. Todo esse processo me amadureceu. Todo esse processo deixou os meus traumas e as minhas dores para trás. Todo esse processo me levou para a Terra Prometida. Porque existe um momento da nossa vida que é um momento de provisão. A gente vai ter para o dia, para pagar as contas, para continuar no nosso sonho. Então, eu passei anos pagando as contas do dia, às vezes fazendo conta, mas não deixei ninguém na mão, mas eu passei de fase. Eu mudei para a fase da promessa. Eu mudei para uma outra fase do meu amadurecimento. E assim, não foi só um negócio. Por trás eu estava fazendo terapia, ainda estou. Por trás eu estava, além da minha terapia, fazendo coach. Por trás eu estava buscando um profeta que eu oro com ele todo dia. Por trás eu estava subindo o monte para orar. Por trás eu estava lendo minha Bíblia. Por trás eu estava sentando a bunda e estudar. Por trás eu estava acordando de madrugada para resolver certas coisas do aplicativo com TI, para não interferir e parar a plataforma. Por trás eu estava fazendo minha tarefa de casa todo santo dia. E continuo todo santo dia, indo para minha academia todo santo dia. Eu estava cuidando de mim, que sou o templo do Espírito Santo. Jesus quer muito que essa empresa prospere, mas ele não quer mais que essa empresa prospere se ele não tiver sarada, se eu não tiver trabalhada, se eu não tiver bem cuidada, se eu não tiver inteira, se eu não tiver pronta para viver o que ele tem para me dar através desse aplicativo e o que ele tem para transformar através disso. Então, eu até brinco, né? Que ele mandou eu cortar o cabelo e mandou eu trocar de roupa, né? Porque hoje eu tô pronta para compartilhar a minha história. Hoje eu tô pronta para entregar boa parte da minha história dentro de um produto.
também, Perfeito. né? Hoje eu estou pronta para que a minha história opere transformação na vida das pessoas por meio do meu curso, né? Muito top. E hoje eu consigo falar disso com segurança, com tranquilidade, isso não me machuca, isso não me traz mais medo, receio, vergonha, timidez, absolutamente nada. Que maravilha, que maravilha. Sensacional, parabéns, parabéns de verdade. Eu quero aproveitar depois de tudo isso que a Ali falou e eu quero fazer um reconhecimento assim, que é surpresa pra ela. Eu quero fazer, Iago, por Ai, favor. meu Deus. É surpresa até pra mim, eu tô aqui. Que reconhecimento. Que reconhecimento, né? Pois é, pra você ver como eu sou bom em surpresas. Porque a gente sabe que é exatamente isso que a Ali falou, cara. É muito mais, vai muito além do que os 500 mil reais faturados. É o que ela teve que passar pra conseguir atingir esse resultado, entende? Então, todas o lance essas... do palco e bastidor, né? Tipo, aqui a gente sabe que a pessoa vê o palco, mas não vê o que tá Não sendo vê o feito que tá lá. Exato. sendo feito por trás. E, obviamente, que esse reconhecimento que a gente vai fazer aqui agora é simbólico, mas representa exatamente isso. Não o resultado financeiro em si, mas a conquista, o sabor da vitória, o suor derramado, o sacrifício, o choro enquanto ninguém estava vendo, o filho chorando e a mãe tendo que cuidar e tendo que lidar com 300 problemas. Então, nada mais justo do que a gente fazer esse reconhecimento. Por favor, Iago, vem. Li, Entrego Eita. pra você. pra você, E esse é maior, hein? que esse aí é o maior. É o maior. O próximo Uau. é ainda mais top. Mas essa aqui Uau. é pra... Eita! Vira pra cá, que tá todo mundo curioso aqui, ó. Olha isso. Eita, toma 500k faturados. Isso aqui foi em 14 dias, tá? Então, por favor, produção, todo mundo aqui que tá... Salva de palmas pra Liane Baixo. Parabéns, Li! Obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigada. Esse aqui é fruto de um trabalho conjunto, né? A gente tem que dar honra a quem tem honra, né? E eu tô aqui também para dar honra de vocês, né? Eu não farei isso sozinha. A gente, obviamente, pagou, mas vocês entregaram muito mais, né? Vocês entregaram o propósito de vocês. E é uma empresa que eu volto a contratar, que às vezes a gente até pode fazer uns vídeos legais, a gente tem uma pessoa do marketing interno lá, mas a gente tem que dar honra a quem tem honra. E poder contratar vocês, mesmo para fazer os vídeos normais, mesmo que não seja para lançamento, que eu faço, vocês sabem, eu contratei Exato, vocês fechou. também para esse dia a dia, é também honrar vocês com os outros propósitos de vocês, né? Muito massa. Então, quando o meu propósito, encontro de vocês, a gente se multiplica. E essa aqui é uma prova disso, vocês não precisavam fazer isso, né? Mas toda vida que a gente passa lá, a gente lembra de vocês, a gente lembra do que a gente fez, a gente lembra do que a gente é capaz, a gente lembra, e isso aqui também é marketing direto, a gente sabe de todo jeito o papel que isso tem no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo emocional, no mundo psicológico. Às vezes a gente não tá bem, vê uma placa dessa e pensa, puxa, fui eu mesma, né? Então, vocês pensam em tudo isso, né? Porque vocês veem a gente de maneira inteira, né? Muito bom, Muito obrigada. Muito A gente bom. agradece demais também. Parabéns, de Li, você verdade, merece viu? mais. De verdade. Mais, demais. É isso, cara. Eu falei que ia ser especial, né? É muita história e isso aqui é só um pouquinho do que ela tem pra É como você compartilhar. falou, não é a placa, né? Não é o troféu, Não. mas é o que ela significa, né? É o que que tá ela significa. É o que tá por Trás. trás de tudo isso aqui Total. que não dá pra mostrar assim num quadro, né? Qual é a mensagem que você quer passar pra quem tá assistindo a gente? Eu tenho certeza que tem alguém que tá passando por algum momento assim difícil, indeciso. Qual é a mensagem que você quer passar pra essa pessoa? Eu quero passar a mensagem que transformou a minha história, né? Assim, você tem o seu propósito de mundo que Deus te entregou, né? E você sabe aí no seu coração, e se você não sabe, você vai procurar, ou você tem um caminho. E eu quero te encorajar a seguir o seu propósito de mundo com a maior excelência, com o máximo, com tudo que você puder nesse momento. Às vezes não é o melhor, às vezes não é o que você deveria, às vezes não é ainda a qualidade, às vezes não é nada disso, mas é o que você tem nesse momento. O que que você tem agora? Entregue o que você tem agora e faça tudo o que você pode com o que você tem agora. Não se apegue a medo, não se apegue a receio. Entregue também o seu receio, entregue tudo. Porque o seu propósito de mundo, ele vem para transformar não só você, ele vem para transformar muitas pessoas. Então, não desista dele. Invista nele. Sensacional. Eu falei, cara, a mulher é top. Li, muitíssimo obrigado Obrigado por Li. ter aceitado, pela Imagina. parceria. Deus te abençoe, tá? Tenho certeza que... Você qual é a já meta sabe pro que próximo não lançamento?
A meta pro próximo lançamento é nada mais do que 10 vezes mais, né? Ou 100 vezes mais. Pera aí. Vamos ajustar pera a parada. Pera aí, que eu comecei- até eu comecei a me tremer. Com esse cálculo aí. A gente vai chegar lá. Mas, ó, a gente tá falando de R$500 mil. Nós fizemos... Vamos ajustar. Nós fizemos mais de 10 vezes, né, do que investimos. Investimos Exato. R$40 mil em tráfego e fizemos 528 mil. Então, nós fizemos mais de 10 vezes. Exato. Vamos para 100 dessa vez? Aí sim, Ah. pronto. A ideia é exatamente. Mas vamos ser bem sérios. A gente vai faturar 1 milhão, a gente investindo 80 mil, que foi o valor que você falou de investimento com tráfego. No cartão da mamãe. Tá ruim? Quê? 1 milhão? 1 milhão 80 de mil? faturamento para um investimento de Cê quanto? tá louco? Ruim? A gente Não, vai faturar meu os 7 dígitos ou não? Hã? A gente faturou 7 dígitos. 1 milhão. 1 milhão. No lançamento. No lançamento. Aqui a gente faturou 524. 500 mil. Nesse É. aqui. Investindo 40. Investindo 40. Nós vamos fazer agora. A gente tá O parecendo próximo. um bocado de doido que vai dar 40. É 40? 22, Milhão? 40 milhões. Milhão? 1 milhão, 40, 40 No próximo milhões. lançamento, qual é a meta? Compartilha com a galera. A meta é pelo menos 1 milhão. Pelo menos 1 milhão. Pelo menos 1 milhão. Com 80 mil de investimento. Com 80 mil. Qual é o Instagram pra galera te acompanhar? Porque a galera vai Arroba- querer acompanhar. @Liane Bastos, segue lá, 14 de maio estaremos lá fazendo o nosso lançamento e você vai ver e vai acompanhar. Estúdio Viral vai fazer acontecer e a gente vai fazer acontecer. Vamos que vamos. Só bora. Curtiu? Já sabe, né? Se inscreve aí pra você não perder os próximos episódios. Só vai vir galera de peso aqui, de resultado, que tem história pra compartilhar, resultado pra compartilhar. Se inscreve no canal, curte aí o vídeo e compartilha com alguém também, tá bom? Li, brigadão, Obrigado. tamo junto, Tamo vamos junto, pra Li, cima tamo atrás junto. do 1 milhão. Tamo junto, galera, até o próximo episódio.